Olá, meus irmãos e minha irmã. Não sei como está a sua vida, como você chegou a esse vídeo. Não sei como está a sua vida emocional, sua vida com Deus. Eu não sei, mas eu sei que você vai sair daqui diferente, transformado e renovado. Não é eu que vou transformar, não é eu que vou te curar, não é eu. Só Deus pode fazer isso. Mas vim trazer a mensagem para que você tenha fé. Porque a sua fé vai fazer você alcançar as coisas imagináveis, não somente o que você espera, mas também o que você não vê. A palavra está em Gênesis capítulo 15, versículo 6. Que ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Hoje vamos falar sobre a fé de quem nada menos de que Abraão. Para mim, Abraão, ele nos ensinou a ter fé em todos os sentidos na sua vida, sabe? Fé para você entender que você tem que passar pelo deserto, você vai ter que despegar de certas pessoas, você vai ter que fazer sacrifícios, você vai ter que, às vezes você vai quebrar a cara, mas Deus vai te renovar. Abraão nos ensinou tudo isso e vamos entender hoje cada um que Abraão, ensinamentos que nos ensinou. Mas antes de falar sobre isso, vim pedir para que você se inscrevesse, sabe? Isso ajudará muito ao meu canal, para que toda vez eu mandar um vídeo, venha cair no seu telefone, você ativa o sino. E toda vez eu mandar uma pregação, vai cair no seu telefone. Para você ser grandemente abençoado continuamente em sua vida, compartilhe para que as pessoas sejam grandemente abençoadas, para que a mensagem de Deus possa chegar para mais pessoas. E dê seu like, isso ajudará a fortalecer o canal. O texto se refere a Abraão. Deus acabará de lhe repetir a promessa que sua posteridade seria numerosa como as estrelas do céu. Essa promessa se lhe afigurava incrível, pois não possuía herdeiro. A despeito de aparente impossibilidade de cumprir-se a promessa divina, diz o registro: Abraão creu em Deus e lhe foi imputado para a justiça. Romanos capítulo 4, versículo 3. Em outra parte do Novo Evangelho, Tiago mostra que a verdadeira fé é acompanhada de obras, referindo-se à completa dedicação de Abraão a Deus. E de novo é citada a passagem, Tiago capítulo 2, versículo 23, que nos diz esse texto acerca de Abraão. Primeiro, ele creu em Deus. Vou te ensinar uma coisa: crê em Deus. Coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, porque Deus tem que estar no seu caminho, na sua frente, te guiando em primeiro lugar na sua vida, para que as outras coisas sejam acrescentadas, para que as outras coisas venham a acontecer depois de que Deus seja em primeiro lugar. Ele creu em Deus para que outras coisas já acontecessem. Quando Deus lhe disse que havia de ocorrer uma coisa aparentemente impossível, ele o creu. Quando Deus o mandou fazer uma coisa aparentemente cruel e destruidora, ele creu. Que seria necessário, Deus havia de fazer mesmo Isaac ressurgir entre os mortos. Hebreus 11:19. Aceitou as promessas de Deus, seguiu suas direções, sabendo que tudo isso resultaria no que fosse melhor. Ele teve fé e falou: Deus pode fazer o sacrifício com meu filho, mas eu sei que Deus, ele não desampara um filho. Eu sei que Deus prometeu e ele irá cumprir. Ele creu nisso. E quando ele creu nisso, aconteceu, meus filhos. Deus não deixou que Isaac morresse, porque Deus saberia que Abraão já tinha passado pela fé, já tinha passado a dor, já tinha passado a sua extremidade de fé. Sabe, Deus vai nos provar e nós temos que confiar. E essa boa vontade, em aceitar a vontade de Deus, foi lhe imputada para a justiça. Abraão era humano e cometia erros, mas sua confiança em Deus tornou-lhe possível ser guiado por ele. Foi considerado homem justo, isso quer dizer que Deus lhe perdoou os pecados e ajudou a aperfeiçoar uma vida piedosa. A todo tempo, mesmo quando Abraão vacilou, Deus o aceitou como seu filho. No caso de Abraão, há uma lição para nós. Deus está em busca de crentes. Ele sabe que creem também hão de saber e praticar, mas seu conhecimento e suas obras não vão te salvar. A graça de Deus é para os que creem. O paralelo entre a fé possuída por Abraão a nossa torna-se claro que nos versículos finais de Romanos 4, depois de repetir que a fé possuída por Abraão foi imputada para a justiça, Paulo diz: e não somente por causa dele está isso escrito, que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa. Pois que nós igualmente não será imputado a saber, nos cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, Jesus nosso Senhor. Está mostrando que não só somente que Paulo escreveu, não foi somente
para falar sobre Abraão. Mas sabe que nós aprendemos um pouco sobre ele. O que ele escreveu foi para nós, para mostrar como que nós devemos agir, como devemos ter fé. Porque nós temos que ter fé em Deus, nós fé em Jesus, que ressuscitou dentre os mortos. Sabe, eu falo assim que a fé de Abraão é muito grande. Ele foi considerado o pai da fé. Sabe, o cara tem uma fé de sair de sua parentela, andar no deserto, ir em vários reinos. E ele Deus provando a sua fé em todos os momentos. Porque a bênção que cairia sobre as nações, as famílias de Abraão era muito grande. Sua descendência era como a estrela do céu e como a areia do mar. E como que ele ia ter filhos, a mulher dele ia estar. Ele já estava chegando à velhice. É fé, minha gente, somente isso. Tenha fé que as outras coisas virão. Tenha fé em Deus, e se ele prometeu, só confia nele. Em Gálatas capítulo 5, versículos 5 e 6 diz: porque pelo Espírito da fé aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade. Aqui está mostrando que a circuncisão e a incircuncisão não levarão ao céu, mas sim a fé. Está mostrando o que? Não adianta você fazer a circuncisão na carne, mas sua circuncisão na fé, circuncisão na sua vida espiritual não mudar. Deus quer que você mude espiritual, mude o seu espiritual, porque o seu espiritual alcançará o céu. Sua carne não. Deus quer que nós mude. Deus quer que nós mudemos. Em Hebreus capítulo 11, versículo 8: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e se saiu sem saber para onde ia. A fé dele foi provar. Ele não saberia onde que ia. Deus falou, vai em tal lugar. Não, ele andou. Chegou em um momento, sabe por que Deus diz a ele? Tá vendo essas terras que você tá olhando? Norte, sul, leste, oeste. Um dia essas terras todas serão suas. Era a profecia. E essa profecia alcançou quando ele estava vivo? Não. Aconteceu quantos anos depois? 400 anos depois. Na época de Moisés. Moisés levou o povo de Israel para o deserto. E Josué terminou de carregar o povo para a terra. Entenda o tamanho das bênçãos de Abraão. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz também: ora, sem a fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galador do que o busca. Primeira coisa, nós temos fé, sabe? Nós temos fé, meus irmãos. Você está vendo Deus? Você está vendo? Não, é fé. Você entendeu agora? Sabe por que Deus fala assim, ama seu próximo como a si mesmo? Porque se você não dá conta de amar o próximo que você vê, imagina amar a Deus que você não vê. Imagina. É fé. Você tem que ter fé e somente crer. Nós não andamos porque a Bíblia existe. Nós andamos pela fé. Porque se a Bíblia existe ou não, ia ter pessoas a ser faladas. Ia ser vários livros diferentes falando sobre isso. Mas nós alcançamos, não que a Bíblia mostra que ele é Deus, mas se pelas obras que ele faz, como que o mundo ia ser criado do nada? Não existe. Se nós olharmos como o mundo é, tanto que ele é belo, é impossível ele ser criado do nada. É impossível. O corpo humano ser tão e tão necessário para sobreviver. Que um depende do outro. Como que o mundo, a gravidade do mundo, as coisas do mundo andam continuamente. Não existe isso do nada. Não existe dois átomos se juntou e formou o mundo, explodiu o Big Bang. Gente, é coisas imagináveis. Mas quando você tem a fé, parece que todos os lados do que você vê é impossível. Todos os lados você vê, parece que é impossível de se acontecer. Mas o que é mais provável para você? E o que isso dará em recompensa a você? Agora de momento, só vim te falar uma coisa. Se creres, verás a glória de Deus. Que fé extraordinária de Abraão. Você sabia que a fé que Deus tem disponibilizado para nós, fé que traz uma visão maior de situações e circunstâncias, bem se diz, quem não tem visão é um cego. Visão de crer que o reino de Deus, que o fim dos tempos estão chegando. Nós temos que ter fé.
e acreditar e viver as obras para ir para o céu. Neste momento, meus irmãos, vamos orar, suprir de oração, compartilhe com seus amigos, com seus amigos familiares, vamos orar para cada um deles neste momento. Pai querido, em tempos tão conturbados, dá-nos fé de Abraão. Agradeço pela tua palavra, pelas promessas nessas contidas, e ajuda-me a conservar a minha fé, a fé de acreditar, a fé de amar em momentos difíceis, e de provar essa fé para outras pessoas compreenderem, pessoas sentirem o que eu sinto, Pai. Só o Senhor pode fazer isso, Pai. Só o Senhor pode, Pai, fazer isso. Pai, nos ajude, Pai, a mostrar a palavra de Deus como você quer que nós dizemos, Pai. Ajuda-nos, Pai, a amar a tua palavra e extrair o máximo de conteúdo que nela é. Pai, a fé de Abraão é imaginável para nossa vida. Mas se eu e você tivesse a fé de Abraão, as doenças que há ia ser curada, porque você tem fé. E se não acontecer, porque é sempre aquele negativo. Se não acontecer, o que acontece? O que é que a Bíblia diz? Se não acontecer, Ele é Deus. Se acontecer, Ele continua sendo Deus. Acontecendo não, Ele vai ser Deus e Ele continuará sendo Deus. Porque Ele não depende de nós para ser Rei, para ser Deus. Ele não depende. Se Ele quiser, a glória. Se não quiser, também há glórias. Porque não é necessário isso, às vezes, para nossa vida. Às vezes tem tudo acontecer com o tempo. Porque a vida é hoje pelo presente, já. Se tivesse mais um ano de vida, ia ser muito melhor, sabe? Mas não sabíamos o que ia acontecer lá na frente. Poderia sofrer muito pior, poderia perder sua fé, poderia acontecer coisas imaginadas para você imagina. Então Deus, às vezes, quer te alertar e quer te guardar. Tenha fé, sabe? E Deus mostrou um caminho. Se você tem que crer nele, sabe? Crer nesse caminho. Há um caminho que Deus quer pra mim muito grande. É muito difícil. Aprende, fala assim, eu vou correr atrás, eu vou conquistar. Se Deus falou, vá atrás, não desista. Porque o que Deus tem pra você é muito e muito maior do que você imagina. Tenha fé. Se Ele te prometeu correr atrás, aí eu tenho música que diz, eu não tenho propósito. Deus nunca fez nada pra mim. Você já sabe. Você já perguntou pra Deus? Todos nós temos um propósito, que é o propósito que era pra ser. Todos nós temos chamado de pregar o evangelho a toda criatura. Mas você pode falar que não é vocacionado. Mas você pode correr atrás disso. Você entende isso agora, neste momento? Tenha fé e acreditar que se está passando por luta, profetiza. Profetiza os bônus. Profetiza que você vai passar por isso. Sabe, está passando por doença. Profetiza cura. Portas fechadas, portas abertas. Porque muitos estão buscando portas abertas, mas não quer que essa porta se feche. Como que a porta vai abrir se a outra não fechar? Então entende o propósito de Deus para a sua vida. Tenha fé de acreditar e não desistir do que Deus tem para você. Agradeço a cada um que ouviu essa oração até aqui. Que Deus te abençoe, te conforte o coração. Que Deus sempre está do teu lado continuamente. Se inscreva, compartilhe o seu like para ajudar a fortalecer o canal. Amém.